dia aos irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar pedindo para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, para que Ele esteja recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e que a palavra que Ele nos trará possa fazer morada, possa ser edificante nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos falando, Senhor, através da Tua palavra, através das músicas, Senhor, através do Teu servo, que nós possamos realmente entender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada familiar, a cada internauta que esteja participando deste culto, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, está em Jeremias, capítulo 10, verso 1, 6 e 7, 10, 12, 13 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Amém? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele deixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha verdade. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça.
Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele deixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ouve, livra minha alma e cantarei que me fizeste bem. Vamos ter agora o nosso momento de intercessão, vamos interceder uns pelos outros. Ore também na sua casa e nós vamos orar aqui. A irmã Sandra vai fazer essa oração de intercessão. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela salvação, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cercado de todo o mal, ó Pai. O Senhor tem dirigido as nossas vidas, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Agora, ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, a tua bênção sobre, Senhor Deus, o Brasil, sobre o mundo, ó Deus, e principalmente sobre Goiânia, ó Pai, onde que a maior parte dos nossos familiares, amigos e pessoas de bem estão aqui, ó Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja livrando, Senhor, a nossa humanidade, Senhor Deus, deste vírus, Senhor, desse tal de Covid, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar cercando os seus anjos ao nosso redor, ó Deus, para que essa praga não chegue perto de nós, ó Pai. Senhor, eu te suplico, ó Deus, que se for possível, ó Pai, se for da tua vontade, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar tirando esse vírus do nosso meio, ó Pai, do Brasil, do mundo, ó Deus. E suplicamos também pelas pessoas que já estão contaminadas, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando para que não haja complicação, Senhor. No momento nós sabemos que tem a Andréia, ó Pai, que está internada e nós suplicamos a tua bênção sobre a vida dela. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, com cada uma das pessoas que estão com esse vírus. E abençoa, Senhor Deus, aquelas famílias enlutadas, ó Deus. Que o Senhor possa estar amparando, Senhor, dando, Senhor Deus, o conforto, dando consolo que só o Senhor pode dar. Eu te peço, Senhor, faça um milagre nas nossas vidas, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que isso chegue até nós, ó Pai. Abençoa principalmente as nossas vidas espirituais, ó Deus. Te peço pela igreja. Senhor, o Senhor tem um propósito para tudo, nós não sabemos. Porque nunca foi tão proclamado o teu evangelho no mundo como está sendo agora. E que o Senhor possa estar agindo em cada coração, salvando almas e salvando vidas. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém.
tristeza nunca mais valor. Louvor e glória ao Senhor Jesus. Desce, vem levar-me para lá. Desce, vem levar-me para lá. Pronto estou para subir no mundo avanço, no alto suave para lá. Desce, vem levar-me para lá. Desce, vem levar-me para lá. Pronto estou para subir no balanço, calmo e suave pro meu lar. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 13, versos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes diz: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, e entregando-o à morte, o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre a primeira metade da tribulação que Jesus nos trouxe aqui em Marcos 13, de 5 a 13. A declaração chave das passagens está lá em Marcos 13, 8. Estas são os princípios das dores, ou o início das dores. Esse termo dores se refere à dor do parto e sugere que nessa época o mundo será como uma mulher em trabalho de parto. Olha aí, Isaías 3, 8, diz assim: ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Jeremias 4:31. Ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante, estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo, minha vida está nas mãos de assassinos. Então as dores do parto virão de repente e crescerão gradualmente, vão levar algum tempo, do sofrimento até a tribulação, até a terrível tribulação para o mundo todo. E nós vamos tirar lições preciosas sobre o texto lido. A primeira lição é: não se deixem enganar. Jesus faz uma lista de coisas aqui que não devem ser consideradas como sinais da sua vinda. Antes são indicações da vinda dele. São indicações, indicadores de parto, da tribulação estão apenas começando. Esses sinais são o sucesso dos falsos cristos, Marcos 13, 5, 6, as nações em conflitos, 13, 7, parte 13, versículo 7 e parte A do versículo 8, os fenômenos naturais desordenados, Marcos 13, 8b, e também as perseguições religiosas, Marcos 13, de 9 a 13. Então esses acontecimentos, eles sempre estiveram presentes na história. Pare para olhar e você vai ver. Sempre estiveram presentes na história. Mas uma vez que está comparado aqui com dores do parto, é possível que Jesus esteja dizendo que haverá uma aceleração nesses fenômenos. Lembro de quando a Beatriz estava para nascer, estava perto dos dias dela nascer.
e começou as dores do parto. E ali a Kade relatava de tempo em tempo, e na medida que se aproximava, essas dores iam ficando mais significativas e mais constantes. Então Jesus está falando sobre isso. E as páginas da história estão repletas de relatos trágicos acerca de falsos mestres, falsos profetas, seus discípulos cheios de entusiasmos, porém iludidos. Então, quando se trata dos falsos mestres, a gente vê que antigamente já existia. Quantas vezes a gente vê Jesus alertando? Jesus alertou, Paulo também advertiu, João também. Olha Mateus 7, de 15 a 20, o que Jesus diz. Cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Paulo também fala, lá em Atos 20, 28 a 31, cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então ali, durante 3 anos, Paulo advertindo sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. João 1 João 4, de 1 a 6 também fala: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram até que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e os que o mundo o ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando se trata de falsos profetas, a gente vê que cada vez mais vem se encurtando a quantidade de novos profetas, de novos cristos surgindo. E essa relação que Jesus faz com as dores do parto vai ficando mais constante, mais intenso. Também existe algo inerente também à natureza humana, que se compraz na mentira e se recusa a crer nas lições valiosas do passado. Então, o homem ele é tendente a gostar da mentira. Olha o que Mark Twain disse. Ele disse assim, que a mentira dá uma volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os seus sapatos. A mentira ela vai muito rápido, mas a verdade ela vai lentamente, porque ela é consolidada. A mentira ela não é consolidada, ela é repassada sem averiguação, sem estudo, sem revisão, e assim vai espalhando. Como é fácil as pessoas cegas espiritualmente seguirem esses líderes populares e aceitarem tudo que eles falam. A gente vê tanto absurdo nas televisões, a gente vê absurdos em igrejas que a gente visita, e a gente tem visto que realmente muitos falsos líderes, muitos falsos profetas têm surgido no meio de nós. Então Jesus adverte seus discípulos a não se deixarem enganar por esses impostores, e a advertência continua valendo e muito nos dias de hoje. Ele também fala sobre conflitos políticos. Jesus também nos adverte a não deixarem a se perturbar pelos conflitos políticos entre as nações.
E olha que ele está falando aqui entre as nações, e nós estamos vivendo conosco e também em relação a algumas nações. O Império Romano havia desfrutado de certa paz por muitos anos, mas tal tranquilidade ali, ela não era permanente. A gente vê que com o declínio do Império e o desenvolvimento do nacionalismo, o conflito ele era cada vez mais constante, cada vez mais as nações criavam conflitos entre elas e a paz romana desaparecia de vez. Jesus também fala sobre as catástrofes naturais. Muitas vezes a guerra deixa para trás um rastro de fome de escassez. A gente vê lá em 2 Reis, a gente vê em Ezequiel, olha em 2 Reis 25:3. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Ezequiel 6:11. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Então, por vezes, a falta de alimento resultava ali do modo de como o homem guerreava, mas também resultava por modo como o homem tratava, explorava o meio ambiente. A gente vê lá em 1 Reis 17:1, ora Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E a gente tem visto aumentado o número de fome, aumentado o número de guerras, e também fala sobre terremotos. Os terremotos sempre existiram. A gente, quando ouve falar, não, foi o maior terremoto dos últimos 80 anos, foi o maior terremoto desde quando se começou a medir, mas quando a gente vê que no começo, quando tem relato, a gente vê esse espaço grande e começam a surgir, esse espaço começa a ficar cada vez menor. E Apocalipse 6:12 adverte: observe quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. 8:5. Então o anjo pegou um incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aí Apocalipse também descreve mais 3 vezes sobre o terremoto. Então, uma vez que as catástrofes naturais têm várias causas, é perigoso a gente identificar que ela é um sinal dos tempos. A própria pandemia, se a gente for olhar, se a gente for verificar, pode ser um sinal do tempo, obviamente pode ser Deus trazendo o julgamento ao seu povo e ao que não são o seu povo, alertar o povo, também pode ser, mas nós devemos nos cuidar. A segunda lição que nós tiramos deste texto lido é: não desanimem. Os servos não deviam apenas atentar para os impostores e se manter afastado deles, mas também precisavam tomar cuidado consigo mesmos. Marcos 9:13, de 9 a 13. Isso porque eles enfrentariam oposição, perseguição e cada vez maiores, tanto de autoridades oficiais como dos próprios familiares. Então era importante que eles usassem essa experiência que Cristo estava passando e que Cristo estava vivendo para que eles pudessem ter a oportunidade de falar sobre Jesus. A perseguição começaria ali nos tribunais judeus, mas passaria a tribunais superiores, cada vez em uma instância maior, envolvendo governadores e reis. Vejamos aqui 2 textos que estão em Atos. O primeiro é Atos 4, verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres se reuniram em Jerusalém. Ele continua de 7 a 12. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar conta de um ato de bondade em favor a um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí
curado diante dos senhores, foi curado está aí curado diante dos senhores. Então Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro dado aos homens, pelo qual também devemos ser salvos. Então nós vemos também uma sequência semelhante depois em Atos 16, 21 a 28. No entanto, a perseguição, ela redundaria, seria transformada em proclamação. Os seguidores de Cristo, que sofriam por amor a Cristo, e desse modo eles iam pregar, iam proclamar o Evangelho. Onde vocês, Tertuliano falava assim, ó, onde vocês nos exterminam, nós nos multiplicamos. Então sempre quando há a intenção de eliminar, de exterminar cristãos, eles vivem na dependência de Deus, com certeza serão multiplicados, porque eles testemunharão o amor de Deus e a ação de Deus na vida dele. O sangue dos cristãos é considerado uma semente. Quando morre um cristão, por perseguição, brota dali mais cristãos. Então, apesar de nós vermos que, apesar de não crermos que levar o Evangelho a todas as nações seja uma condição essencial e final para a volta de Cristo, sem dúvida ela faz parte dela e também é uma comissão do Senhor ao seu povo, lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui o fim refere-se ao período da era da tribulação. Não seria fácil para gente comum, para gente mais leiga, enfrentar os tribunais, governantes e reis, mas Jesus garantiu que o Espírito Santo estaria ministrando por intermédio de cada um, para que houvesse a oportunidade de testemunhar, para que tivesse a oportunidade de falar, de levar a palavra. Devemos tomar cuidado aqui quando fala que o Espírito Santo usaria a pessoa para testemunhar, para evangelizar. Nós temos visto que muitos pregadores, muitos líderes têm usado isso como muleta. Então não preparam bem os seus sermões, seus sermãos, não tem muito cuidado com zelo no preparo da palavra, achando que o Espírito Santo vai fazer a obra. E muitas vezes o Espírito Santo faz, mas não por causa do pregador, não por causa daquele que está levando a mensagem, e sim a quem a pessoa está sendo dirigida a palavra. E aqui, quando ele fala isso, trata-se de um estímulo para que todos os cristãos desejem testemunhar de Cristo e honrar o seu nome, como está escrito lá em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Então ele estava cheio do Espírito Santo. E Atos, em João 15, 26, também fala sobre isso. Então, se estamos andando no Espírito, não teremos dificuldade em testemunhar de Cristo quando surgirem as oportunidades. Então, não devemos nos deixar serem enganados, não devemos nos desanimar. E a terceira lição que ele nos traz é para que perseverem, para que nós perseveremos. Então não é difícil entender ali o problema da perseguição oficial, mas por que amigos e membros da família iriam perseguir os cristãos? Miqueias 7, 4 a 7, o melhor deles é como espinheiro e o mais correto é o pior de todos, uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, não acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares.
Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, João 15, de 18 a 27. Conhecidas desde os tempos antigos, porque julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e de sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas aos sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum entre eles e enviá-lo a Antioquia, e Barnabé escolheram Judas, e aí fala sobre a questão dos presbíteros também. E aí depois ele confirma sobre essa passagem. Então seria de se esperar que, especialmente no meio dos judeus, as famílias fossem leais, mas tanto para os judeus como para os gentios, a fé cristã ela parecia blasfêmia, parecia heresia. Quando a gente vê hoje, a gente analisa a Bíblia e vê tudo o que aconteceu, a gente vê o todo, para a gente é mais fácil examinar, para a gente é mais fácil entender. Agora imaginem a gente lendo esse contexto e chega um líder que começa a fazer milagres, começa a fazer prodígios, fala que é Deus. Como seria a reação? Então para eles era um difícil crer, porque parecia heresia, parecia blasfêmia. 2 vezes por dia os judeus ortodoxos declaravam, lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então imaginem, você desde Deuteronômio, irmãos, ouvindo o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e aparece Jesus. Então eles estavam muito voltados para determinadas passagens, mas não estavam voltados para outras passagens, quando ele prometia a vinda do Mestre Conselheiro, Deus Forte. Roma esperava que seus cidadãos também se declarassem apenas como César sendo o Senhor, porque senão eles sofreriam umas consequências sérias. Então os gentios também tinham esse problema. Falaram, olha, a gente aceitar Jesus como Senhor, a gente vai estar indo contra César. Então as famílias e os amigos ficavam divididos entre lealdade para com a fé antiga e com a nação, e a devoção pelos seus entes queridos. E daí vem a necessidade de perseverar. Primeiro ali nós vimos sobre não ser enganados. Depois sobre não desanimar na perseguição. E quando a perseguição é no lar, você tem que perseverar. A verdadeira causa da perseguição, irmãos, é declarada em Marcos 13:13. Por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Quando nos identificamos com Jesus, podemos esperar que nos trate da mesma forma com que ele foi tratado. João 15, de 20 a 22. Lembre-se da palavra que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conheceram aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Então, hoje em dia, é possível pertencer a qualquer um dos grupos religiosos. E olha que tem grupos religiosos aí dos mais estranhos, que a gente vê que o povo não sofre perseguição dos familiares, dos amigos, porque hoje tem tantos senhores, tem tantos deuses considerados. Então, a gente já não vê mais em várias religiões isso acontecer, mas na fé cristã isso ocorre, porque há os conflitos. Quando você quer seguir a vontade de Deus, você pode ter conflito, provavelmente terá, com aqueles que são da sua família, mas que não creem no nosso Deus, que não creem na palavra de Deus, que não creem no sacrifício de Jesus por nós. Mas no instante que nós mencionamos o nome de Jesus, falamos do Evangelho, alguém sempre vai começar a se opor a nós. Então é importante
que nós possamos perseverar. Importante que não devemos também interpretar Marcos 13:13 como uma condição para a salvação, pois ela ali se aplica principalmente às testemunhas durante a tribulação. Se uma pessoa ela é nascida de novo, sempre será amada por Deus. João 13:1, Romanos 8, a partir do 35, fala, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos nos cuidar, irmãos, para não sermos enganados. Devemos nos cuidar para não desanimarmos. Devemos nos cuidar para podermos perseverar, entendendo que somos guardados por Deus. Olha aí, João 10, 27 e 29, olha como Jesus trata os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que a deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Então, uma vez, por fim, em Marcos 13:7, significa o fim dos tempos. É provável que o seu significado ali em Marcos 13:13, durante a tribulação, os verdadeiros cristãos provarão sua fé por fidelidade, por continuidade na adoração a Deus. Não cederão às pressões ímpias de falsas religiões que surgirão ali quando a gente lê Apocalipse 13. Então que Deus esteja nos abençoando nesse conforto que nós temos da palavra de Deus. Nós sabemos que vem, e essa é a primeira parte da tribulação. No próximo domingo nós vamos ver sobre a outra metade do princípio das dores. Então a gente vai entendendo o plano de Deus, mas é importante não deixarmos sermos enganados. Existem muitas religiões, existem muitos falsos mestres, estão vindo aí realmente sinais que, se a gente parar para pensar, pode ser agora, mas Jesus, quando fala que nem o Pai, aliás, que nem ele não sabia, somente o Pai, quando ele estava aqui como homem, ele fala que somente o Pai, fala que viria como um ladrão não mostra sinais. Então a gente tem que estar preparado, sim, não nos deixando nos enganar, não nos desanimando e perseverando na obra do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós através da sua palavra. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Agradecemos a cada irmão que tem participado conosco, a cada internauta que tem aí visto os nossos cultos. Nós temos visto ali pessoas que constantemente estão curtindo as devocionais, estão curtindo os cultos, curtindo as nossas programações. Nós agradecemos de coração a participação de cada um de vocês. Se quiserem fazer comentários pedindo orações, é bom que façam. Se sentir acanhado de fazer comentário nas mensagens, pode passar por mensagem individual para mim, para o pastor, para a irmã Letícia, para a irmã Áurea, para a irmã Ana Clara. Pode passar. Não vou dizer a Carol, porque a Carol ainda pela idade ela não tem Facebook nem Instagram, mas se tivesse também poderiam pedir ali as orações. Então participem dos nossos cultos, estejamos orando uns pelos outros, para que Deus continue a nos abençoar, para que continue a nos abençoar através da sua palavra, através das vidas desses irmãos que têm se dedicado em preparar a mensagem. É triste quando a gente vê que há pouco alcance, que os irmãos, mesmo não assistindo, se eles pudessem compartilhar, porque você talvez não esteja interessado, mas tem pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. E você compartilhando, você está sendo um mensageiro da palavra de Deus a essas pessoas. Que Deus esteja abençoando o seu domingo
E hoje nós temos o nosso culto presencial à noite, às 19 horas. Nós temos a lista, então a capacidade é apenas de 20 pessoas. Se você tem interesse em participar de outros cultos, também pode colocar aí. Nós mandaremos a localização da igreja, caso você não conheça e queira participar. Fiquem com Deus, um abraço a todos.